calor insuportável chegou, não é? E segundo a previsão, a cada ano as temperaturas aumentarão ainda mais. E como vamos sobreviver a isso? Claro que se você tem um ar-condicionado, obviamente ele vai te ajudar. Porém, existem diversos problemas com o uso constante do ar-condicionado, além do aumento na sua conta de energia. Se você não tiver acesso ao ar-condicionado, essas dicas vão deixar a sua vida muito mais fácil nesse verão. No final do vídeo eu vou te contar quais são os problemas em usar o ar-condicionado. Então fica comigo até o final, ou caso queira ver agora, eu deixei os assuntos separados aqui na barrinha do vídeo e na descrição também. Você pode passar para a parte que te interessar mais. Então vamos lá, o que você pode fazer? Para começar, você precisa entender que casas e apartamentos e qualquer construção precisa te proteger das condições climáticas. Essa é a função primordial de cada construção, ok? Se ela não está te ajudando, talvez esteja, de certa forma, piorando a situação. Por exemplo, uma casa quente, que não entra vento, mesmo quando tem vento lá fora, ou ela não está cumprindo a sua função, não é uma casa confortável do ponto de vista técnico arquitetônico. Eu já fiz um vídeo sobre a questão das construções, da parte externa das casas, inclusive falei como escolher corretamente um terreno, como posicionar a sua casa, e se sua casa já for construída, soluções para resolver o problema na parte externa. Porque se você bloquear o calor que está entrando na sua casa pelo lado de fora, é muito mais fácil e eficiente. Então, se você perdeu o vídeo, eu vou deixar um link aqui no card, na descrição, para você conferir. O termo técnico que vai te ajudar a deixar a casa mais fresca no verão é o isolamento térmico. O isolamento térmico é uma técnica usada para reduzir a transferência de calor entre o interior e o exterior de um espaço, como uma casa ou um prédio. O objetivo principal é manter a temperatura interna mais estável, proporcionando conforto, ao mesmo tempo aumentando a eficiência energética para você gastar menos energia elétrica para chegar nesse conforto interno. A qualidade do isolamento térmico e de que você precisa para deixar a sua casa ou apartamento confortável vai depender de como está a situação atualmente dos seus ambientes. Quanto está esquentando, quanto você usa esses ambientes durante o dia, são uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Você pode começar com uma ou duas estratégias e ir aumentando as soluções caso o problema ainda não tenha sido resolvido. Para isolamento térmico, são usados materiais que consigam criar essa barreira que limita a troca de calor do interior com o exterior, tanto no verão quanto no inverno. Então, são boas soluções em qualquer estação do ano. Vou te mostrar agora quais são e como usar cada um deles. Em apartamentos, você fica um pouco mais restrito do que pode ou não pode fazer, porque você só tem a parte interna para resolver o seu problema. Então, se você está pensando em comprar um apartamento, é importante ver as dicas que eu te passei no vídeo sobre terrenos, que eu deixei aqui, pois elas se aplicam também em apartamentos. Você deve verificar como está a incidência solar nesse apartamento e se ele tem uma boa ventilação antes da compra. Mas se você já mora em um apartamento, você tem sim algumas estratégias para melhorar o conforto térmico e reduzir a dependência de ar-condicionado. E todas essas dicas também servem para casas, já que estamos falando da parte interna. Primeiro, vedação de janelas e portas. Se você tem ar-condicionado, você pode usar vedantes e borrachas de isolamento para selar frestas em portas e janelas e evitar a entrada do ar quente. Isso vai deixar seu ambiente fresco mais rapidamente e poderá passar maiores períodos sem o ar-condicionado ligado. Segundo lugar, cortinas ou persianas térmicas são excelentes opções que ajudam a bloquear a transferência de calor. Esses tipos de cortinas podem ter camadas especiais que isolam termicamente o ambiente, mas preste muita atenção na hora da compra para compreender se a cortina que você está comprando realmente tem essa função, quais as garantias e a porcentagem de calor que ela vai conseguir bloquear. Existem diferentes opções no mercado, existem algumas que ficam bem presas na janela e bloqueiam totalmente a luz solar e uma boa parte do calor. E outras em formatos mais tradicionais, como aquelas que temos nas nossas casas, porém em um tecido especial com essa função de isolamento térmico. Ela terá menos eficiência do que aquelas presas em volta da janela, porém manterá a luz natural caso não seja blackout e também esteticamente mais agradável. A escolha vai depender muito do grau de problema térmico que está no seu ambiente e quanto tempo você passa nele. Se, por exemplo, o problema for na sala ou no seu quarto, mas você não está em casa durante o dia, não tem problema algum você colocar uma cortina dessas blackout, que fica presa em volta das janelas, pois à noite o ambiente será agradável para você descansar. Mas se você passa o dia todo em casa e usa esse ambiente durante o dia, ter uma cortina blackout tirando toda a luz natural será um incômodo.
Então tente primeiro as outras opções que não diminuam a sua qualidade de vida, a qualidade da iluminação e da ventilação do seu lar. Essa solução deve ser avaliada principalmente em fachadas envidraçadas com incidência solar do período da tarde, como em fechamentos de varandas. Terceiro lugar, isolamento de paredes. Se as suas paredes ficam quentes durante o dia, principalmente à tarde, esse calor vai passar para a parte de dentro do seu ambiente até o período do final do dia. Você pode resolver isso instalando painéis isolantes na parte interna do seu ambiente em qualquer momento. Nas paredes, se você tiver espaço interno disponível, uma solução é fazer um complemento da parede nessas paredes que estão esquentando muito durante o dia com drywall, mas somente o drywall não vai resolver nada, pois ele não é um material de bom isolamento térmico. Esse drywall servirá apenas como um fechamento, um acabamento do material que você vai colocar no interior, entre a parede de alvenaria ou concreto que é existente e este drywall na frente. Você pode usar a fibra de vidro laminar ou espumas de poliuretano. Eu vou te explicar esses materiais daqui a pouco. Quarto lugar, se você morar em uma casa ou apartamento na cobertura, ou então se você tem uma área de telhado, essa área é muito importante para reduzir o calor interno. Você pode usar tintas térmicas na parte externa, telhas específicas ou mantas de isolamento térmico aplicadas na parte interna. Também existem os revestimentos reflexivos que podem ser instalados na parte externa do telhado para refletir a radiação solar, ou você pode fazer um sistema de ventilação no telhado para que esse ar circula e assim não manter o calor no espaço que passará para os seus ambientes. Em quinto lugar, os vidros são provavelmente o maior causador do calor dentro dos seus ambientes. Em apartamentos, a situação fica ainda mais complicada, já que em prédios é proibido fazer a troca, pois você terá que trocar a esquadria da sua janela. Já que os vidros de isolamento térmico são mais grossos, com uma espessura maior ou duplos, então não seria possível aproveitar a esquadria existente. Você pode sim procurar uma empresa que consiga fazer o mesmo formato e materiais visuais da esquadria existente e pedir a liberação ao condomínio. É possível, mas se torna caro e terá um pouco de transtorno. Então, para resolver mais facilmente, você pode optar pelas películas de isolamento térmico. Existem diferentes opções de marcas e diferentes graus de redução de calor. Então, avalie bem antes da compra. Existem também soluções de usar uma janela de sobreposição por dentro da sua parede com as propriedades de bloqueio solar, mas eu não gosto dessa alternativa. Você terá duas janelas e ocupar um bom espaço interno e não é nada bonito ou prático. As outras soluções acabam sendo melhores, até porque, mesmo assim, o condomínio pode reclamar. Existem condomínios que definem até mesmo qual cor de cortina que você pode usar nas janelas. Então, avalie essas questões com o seu síndico ou administradora antes de comprar. Em casas, você tem a possibilidade de trocar essas janelas para janelas de isolamento térmico ou vidro de isolamento térmico que reduzirão muito o calor que está entrando no seu ambiente. Lembre que mesmo em casas, as esquadrias precisam ser iguais em todos os ambientes, então verifique se o vidro incluído manterá a estrutura da janela igual e a cor dos vidros também precisa ser a mesma. Então avalie bem antes da compra para isso não passar despercebido. Existem vidros que já vêm com tratamento térmico de fábrica, eles fazem o controle solar e bloqueiam a maior parte da radiação e também o calor absorvido. A espessura desses vidros geralmente é maior, então preste atenção antes da compra também. E existem os vidros duplos, que são dois vidros separados por uma camada de ar interna. Esse ar interno reduz muito a absorção do calor nesse segundo vidro. Em casa, se você tiver a possibilidade de gostar dessa alternativa, janelas com veneziana de madeira, a boa e velha veneziana são boas soluções sim, pois vão diminuir a intensidade solar para dentro do seu ambiente. O material da madeira é um bom isolante térmico, reduzindo o calor absorvido pelo ambiente interno. Agora, soluções baratas e sem obras. Os materiais de isolamento térmico costumam ser caros, principalmente se usados em áreas grandes. E quanto mais isolamento o material for capaz de fornecer, obviamente, mais caro ele será. Mas isso não significa que você não pode fazer um isolamento térmico com pouco dinheiro, pois atualmente muitas soluções práticas podem ser adaptadas ao seu ambiente, como o caso das cortinas e persianas que podem ser encontrados em um preço mais baixo. Películas para os vidros das janelas com essa propriedade térmica também são excelentes alternativas e com preço bem mais acessível e podem ser instaladas internamente somente nos vidros que estão com esse problema de incidência solar. Materiais alternativos também podem ser instalados nas paredes,
como a cortiça ou então painéis de madeira. É importante você saber que materiais mais baratos não farão um controle completo do calor do seu ambiente. Talvez você ainda precise ligar um ventilador, um ar-condicionado em algum momento, dependendo de quanto calor está passando para dentro da sua casa, da região que você mora e de quantas soluções você adaptou no seu lar. Como eu te expliquei, existem diversas soluções que podem ser incluídas. Se você adotar algumas soluções baratas, talvez já resolva o seu problema e você não precise mais do ar-condicionado. Mas tudo dependerá das alternativas que você adotar e se elas forem feitas corretamente. Por exemplo, vamos supor que pegue sol na sala da sua casa a tarde toda e você usou a persiana com material adequado, com uma tela solar nas janelas, o isopor nas paredes e uma manta térmica no telhado, fez um jardim com árvores que está mantendo a ventilação do seu ambiente ao mesmo tempo que bloqueia grande parte dos raios solares para dentro da sua sala e manteve a ventilação cruzada nas janelas. Tenho certeza que seu problema já foi resolvido e você não precisou de nenhum material caro para isso. E ainda manteve a estética do seu ambiente. Eu expliquei soluções da parte externa da casa no vídeo que está linkado aqui para você conferir. Se você morar em apartamento, talvez tenha que usar outras soluções, já que está com algumas técnicas mais restritas, já que você não pode fazer nada na área externa, mas internamente você pode usar as cortinas de bloqueio térmico ou então películas com um bom isolamento térmico nos vidros, algum material de isolamento térmico nas paredes, que pode ser também o EPS, os painéis de cortiça, também pode ser aplicados nas paredes como uma espécie de revestimento e também podem ajudar no calor. Existem tintas térmicas que podem ser usadas nas casas e na parte externa, em paredes e telhados. Não é a solução mais barata, mas é uma alternativa prática que pode te ajudar a reduzir a absorção do calor facilmente. Ela consegue reduzir significativamente o calor absorvido entre 11 e 28 graus Celsius em comparação às superfícies não tratadas. Em apartamentos, o seu uso é mais limitado, existem tintas térmicas para interiores ambientes, mas a sua eficácia ficará bem reduzida, já que a tinta funciona com a capacidade de refletir a radiação solar antes que ela atinja a estrutura interna. Então, outras soluções serão mais adequadas, a não ser que o prédio utilize essa tinta na fachada. Existem também painéis isolantes adesivos que podem ser aplicados facilmente nas paredes que estão com incidência solar, tanto no interior de casas quanto apartamentos. Fachadas envidraçadas, tanto em casa quanto nos apartamentos, em varandas fechadas com vidros. Essa alternativa de escolher um vidro com controle solar ou então aplicar a película de isolamento térmico é excelente e vai te ajudar muito, pois às vezes somente a cortina ou persiana não consegue controlar tanto assim o calor que está entrando no seu ambiente, já que apenas uma parte do calor é absorvida pela cortina. O ideal é que existam duas soluções, dessa forma você conseguirá economizar energia elétrica, já que não precisará de tantas horas de ar-condicionado ligado. Além disso, temos dias tão quentes que muitas vezes o ar-condicionado não consegue refrescar na mesma proporção que o calor está sendo absorvido neste ambiente. Uma solução que sempre deve ser considerada juntamente com as demais soluções é manter a ventilação natural cruzada nos ambientes, que é quando temos duas janelas em posições opostas e esse vento consegue passar de uma janela para outra, criando uma boa circulação interna. Dessa forma, o ar estará constantemente sendo renovado e refrescando seus ambientes. Mas claro que você não conseguirá manter a janela que está com a incidência solar aberta nesse momento, com o sol entrando, pois assim você vai tirar todo o controle solar que falamos até aqui. Mas em todos os outros ambientes você deve se atentar a isso. Mantenha portas e janelas bem abertas para essa troca de ar. Somente uma janela aberta não conseguirá fazer a troca de ar adequadamente. Seu espaço manterá o calor interno como se fosse uma estufa, pois ele não conseguirá sair e se renovar rapidamente. Então, à noite, mesmo sem sol, todo o seu ambiente estará quente e você passando calor. Se você morar em uma casa e conseguir colocar um controle solar na parte externa, como eu te expliquei no outro vídeo, com plantas e árvores, você poderá manter todas as janelas abertas em todos os momentos do dia, auxiliando muito para ter uma casa sempre fresquinha e agradável. Em apartamentos, ter plantas em casa pode ajudar na qualidade do ar e a refrescar o seu ambiente de forma prática e, além disso, vai contribuir na sua decoração. Você pode usar na frente de janelas, em varandas ou então em cantinhos dos ambientes, como o cantinho da sua sala. As plantas liberam vapor da água durante a transpiração, processo semelhante à transpiração humana. Esse vapor de água na atmosfera contribui para a umidade do ar, que pode criar uma sensação de resfriamento. Além disso, o processo de transpiração das plantas usa o calor da atmosfera durante o processo,
diminuindo a temperatura desse ambiente. Claro que apenas uma plantinha não fará muita diferença, mas se você criar cantinhos estratégicos com várias plantinhas, poderá sim melhorar a qualidade do seu ar. E quais são os materiais isolantes? Primeiro, se você for instalar um material na parte externa de paredes e na parte decorativa, como as cortinas, por exemplo, é de extrema importância que procure por materiais não inflamáveis. Eles serão muito mais seguros para a sua casa. Se você for instalar algum material no meio das paredes ou de revestimentos, por exemplo, antes de aplicar uma argamassa ou no meio de placas de drywall, antes de usar revestimentos, está ok usar materiais sem essa característica. Dentro dos materiais isolantes temos o EPS com alta densidade. O EPS é um poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor, que para quem não sabe é o nome de uma marca alemã. Ele é um plástico leve, para essa finalidade é usado em formas de placas de maior espessura, é eficaz como isolante térmico e tem boa resistência à umidade. O XPS é o poliestireno extrudado, semelhante ao EPS, mas mais denso e mais resistente à água. Pode ser instalado na parte externa de casas ou então na parte interna em apartamentos e casas. Esse material tem uma espessura maior, então verifique se você consegue instalar sem prejudicar o seu espaço interno. Ele tem em média de 3 a 4 centímetros de espessura e precisa de um acabamento externo. Tanto o EPS quanto o XPS precisam de cuidados na hora da compra para comprar o material correto, já que são produtos para diversos usos. Você deve olhar antes da compra a resistência térmica do material isolante. Isso é medido pela unidade R. Quanto maior o valor de R, maior a resistência térmica. Essa informação deve estar nas especificações técnicas do produto ou deve ser verificada diretamente com o fabricante. Você pode procurar diretamente nas lojas de materiais de construção, pois os produtos dentro dessa linha costumam já estar dentro das características necessárias. E para telhados e paredes, o EPS costuma ter uma espessura de 2 a 5 centímetros, mas confira as informações técnicas do produto antes da compra para garantir que está comprando o produto correto. E agora a fibra de vidro, feita a partir do vidro reciclado e fundido em fibras finas. É um material leve, eficaz como isolante térmico e resistente ao mofo. Geralmente é usado em forma de mantas, painéis ou como material solto inserido estrategicamente e pode ser usado dentro de paredes de drywall, na parte interna de telhados, abaixo das telhas ou em pisos. Lã mineral, feita a partir de rochas com basalto, a lã mineral é resistente ao fogo e oferece um bom isolamento térmico e tem uma aplicação muito parecida com a fibra de vidro. Poliuretano PU é uma espuma plástica com excelentes propriedades isolantes. Pode ser aplicado como espuma rígida ou em forma de painéis. Ele é um selante eficaz, pode ser usado por dentro das paredes de drywall, para isolamento de pisos e na parte interna de telhados. O aerogel é um material leve e altamente poroso. Ele é um isolante térmico extremamente eficaz. No entanto, é mais caro e menos comum do que os outros materiais. Ele é aplicado para instalar portas e janelas e também pode ser aplicado em paredes como revestimento ou incorporado em materiais de construção. Isolamento reflexivo são folhas metálicas refletivas que produzem a transferência de calor por radiação. Pode ser aplicada sobre as telhas na parte externa ou na parte interna do telhado, porém com menos eficiência. Manta térmica serve para reduzir a transferência de calor por radiação, proporcionando benefícios significativos em termos de conforto térmico e eficiência energética. A eficácia desse material pode variar dependendo do tipo específico de produto, das condições climáticas e da aplicação correta. Ela é instalada na parte interna do telhado. Existem também outras alternativas que já conversamos nesse vídeo, e o ideal é que as soluções sejam mescladas. Você terá uma maior eficiência e um maior conforto térmico, inserindo várias formas de isolamento térmico, pois cada material terá uma característica e aplicações diferentes e muitos deles funcionam melhor juntos. E quais são os problemas, então, em usar o ar-condicionado? Você talvez saiba que o uso prolongado do ar-condicionado pode estar associado a vários problemas de saúde. Mas você sabia que usar o ar-condicionado todas as noites, durante seu sono, já é o suficiente para ter diversos problemas? E por que isso acontece? O ar-condicionado retira a umidade do ar, que pode levar à sua desidratação, especialmente se não houver uma boa ventilação. E é exatamente isso que fazemos, fechamos os ambientes para conseguir deixar o local fresco mais rapidamente e não consumir tanta energia elétrica. E essa desidratação pode resultar em pele seca, olhos irritados, nariz ressecado e desconforto respiratório. Se você tiver alguma alergia respiratória, como a rinite alérgica ou asma, o ar-condicionado pode recircular partículas no ar, incluindo poeira, mofo e bactérias. Isso pode agravar condições existentes e aumentar o risco de infecções respiratórias.
Você conhece a síndrome do edifício doente? Isso acontece quando a qualidade do ar interior está comprometida. O ar-condicionado pode propagar bactérias, vírus, fungos e protozoários, causando doenças, mal-estar e desconforto. E sim, isso é visto com mais frequência em espaços de maior acesso ao público ou empresas privadas e fechadas com ar-condicionado, mas não ocorre somente em espaços comerciais. Também pode acontecer dentro da sua casa, principalmente em casas ou apartamentos com poucas janelas, ou então quando você passa o dia todo fora, chega só à noite e mantém tudo fechado. Isso pode trazer uma série de doenças e problemas de saúde, como dores de cabeça, fadiga, irritação nos olhos e vias respiratórias. A ventilação natural é de extrema importância para manter a qualidade do ambiente. A entrada e saída do ar permite que as partículas tóxicas se dispersem e não afetem a sua saúde. Se você mora sozinho, pode pensar que não correrá riscos, já que você está sozinho em casa. Mas não é bem assim. Primeiro, pois esse problema pode estar lá por anos caso não tenha sido feita a manutenção adequada. Em segundo lugar, porque materiais inadequados podem ter sido usados na sua instalação, mantendo o ar que está saindo deste equipamento tóxico. Além disso, usando o ar-condicionado, você terá um aumento significativo do consumo de energia e o seu corpo pode se acostumar ao ambiente refrigerado, tornando-o mais sensível às altas temperaturas. Isso pode dificultar a adaptação a climas mais quentes, externos, e aumentar a sensação de desconforto quando você estiver fora de ambientes climatizados. Ter uma casa confortável não deve ser para poucos, precisa ser para todos. E com essas dicas você vai conseguir ter uma casa agradável e saudável sem gastar uma fortuna para isso. Se você tem ar-condicionado em casa, aplicar essas dicas pode te fazer economizar muito a cada ano. Para quem não tem ar-condicionado e está sofrendo com calor, adapte o que você consegue adaptar. Com certeza fará uma grande diferença no seu bem-estar e na sua saúde. Aplique essas dicas conforme for possível para você. Veja o que está dentro da sua realidade financeira e também do seu espaço, já que algumas alternativas ocupam um espaço maior de instalação. Você também pode começar pelo ponto que está trazendo mais calor, como a questão dos vidros, por exemplo, e depois, se precisar adicionar um material nas paredes, faça aos poucos, conforme você conseguir. Se você começar com material neste ano, poderá adicionar um segundo material ano que vem e a sua casa estará muito mais fresca e confortável rapidamente. Inscreva-se no canal da Arquitetura Todo Dia para não perder nenhum vídeo. Por aqui eu te explico como ter uma casa confortável e agradável que caiba no seu orçamento, além de várias dicas práticas de decoração e arquitetura que você pode fazer sozinha para ter o lar de seus sonhos. Compartilhe esse vídeo com quem também está passando calor nesse verão, que mal começou, e deixe seu like aqui para eu saber que você está comigo. Beijos e até o próximo vídeo.